Boa tarde, eu sou o professor Bruno e sou responsável pela turma de vocês aqui na disciplina Prática Jurídica Real 1 e 2. Há pouco fui questionado por uma colega, se haveria algum problema dela, pelo fato dela fazer parte da Prática Jurídica 1, se ela poderia ficar no grupo do pessoal da Prática Jurídica 2. Eu disse que não há problema, porque o conteúdo é o mesmo. O que tem de relevante na disciplina, já no nosso final de curso, é o fato de que a prática jurídica ela faz parte do eixo de formação prática do acadêmico de direito e ela tem que ter pelo menos 180 horas de atividade desenvolvidas ao longo do curso. Como não é possível nós cumprirmos essas 180 horas em apenas um semestre, ela é diluída em duas disciplinas, Prática Jurídica Real 1 e Prática Jurídica Real 2, cada uma com 90 horas de atividade. Então, feitas essas considerações, eu peço que vocês se mantenham nesse único grupo, a despeito de ter sido denominado como Núcleo de Prática Jurídica 2. Na verdade, ele serve tanto para a Prática Jurídica 1 quanto Prática Jurídica 2. Tá? Essas são minhas considerações iniciais, apenas para que fique esclarecido o porquê de no mesmo grupo nós temos pessoas que estão matriculadas em disciplinas que só tem de diferente a nomenclatura, mas por uma questão organizacional. Tá? Muito bem. A finalidade dessa nossa disciplina é colocar vocês em contato com a prática. E, para isso, existe um trabalho no que diz respeito ao plano de ensino e pelo qual o professor orienta os alunos no atendimento de pessoas, na elaboração de petições, enfim, naquilo que você minimamente tem que saber para poder lidar com a prática jurídica, especificamente na advocacia, tá certo? Bom, e aí duas coisinhas aconteceram nos últimos 2 anos. Nós tivemos a pandemia e a pandemia fez com que nós mudássemos a nossa forma de agir no NPJ. Primeiro, os atendimentos ficaram suspensos, exatamente porque, ante a ausência dos alunos que estavam matriculados na nossa disciplina, não haveria viabilidade dos professores prestarem atendimento, muito menos elaborar as peças que são de responsabilidade do aluno. Para que vocês entendam, o nosso núcleo de prática ordinariamente funcionava com um atendimento semanal das 2 da tarde até 10 da noite e nós atendíamos aí pessoas consideradas hipossuficientes, que de acordo com o regimento do nosso núcleo de prática, são pessoas cuja remuneração não é superior a 3 salários mínimos, servidores da universidade e professores da universidade. Os alunos eram responsáveis pelo atendimento dessas pessoas, tanto os atendimentos iniciais, que são aquelas pessoas que procuravam o núcleo de prática pela primeira vez, quanto também pelos atendimentos recorrentes, que são aqueles atendimentos prestados pelos assistidos do núcleo de prática, que já tinham procurado em outras datas anteriores a nossa assistência. O passo seguinte é que o aluno também ficava incumbido de, além de prestar o atendimento, elaborar a peça correspondente ao caso que lhe fosse apresentado. Então, se o assistido aparecer lá pela primeira vez, ele fazia uma entrevista preliminar com esse assistido, solicitava dele alguns documentos que serão necessários, ou melhor dizendo, necessários para o ajuizamento da ação, colhia a assinatura deles alguns formulários que nós temos lá no NPJ para que ele pudesse ser efetivamente assistido por nós, e a partir daí ele tinha um prazo de 1 semana para elaborar a petição. Nós utilizávamos o log dos professores para fazer o peticionamento eletrônico no ISAGE, e com isso a gente dava o atendimento para esses casos. Em outras situações, o assistido retornava lá para acompanhar o andamento do processo, o aluno prestava as informações e, passo seguinte, ele fazia um relatório para informar o andamento daquele caso, tendo em vista a provocação que foi feita pelo assistido que queria saber da situação do processo. Além disso, o professor também repassava para os alunos intimações que eram fornecidas por meio eletrônico para que o aluno, diante daquela intimação, tomasse a providência processual necessária. Mas tudo isso sob supervisão dos professores. Havia um desdobramento dessa atividade, é exatamente neste ponto que nós vamos ampliar aqui a nossa discussão, que é o professor ter que se deslocar
todos os dias, né, a depender da distribuição de audiências, para acompanhar esses casos em juízo. E aí, por que eu falo para vocês que surgiu o problema? Porque nós, professores do NPJ, quando prestamos o concurso para a Universidade Federal do Amazonas, para ficarmos lotados no núcleo de prática jurídica, nós fomos contratados, né, fomos selecionados especificamente para sermos professores. E já de muito tempo, o professor lotado no NPJ, ele faz às vezes também de advogado, o que acaba acarretando, e vocês já estudaram isso, né, num desvio de finalidade, porque a nossa finalidade na instituição é supervisionar o atendimento prestado. E a solução ideal para um cenário como esse é que a universidade tivesse professores, advogados contratados para participar das audiências, ou advogados audiencistas. E assim, no melhor dos mundos, o NPJ prestaria o atendimento, daria todo o suporte técnico para esse advogado, e o advogado teria apenas o papel de comparecer em juízo, representar o NPJ e o assistido no ato processual que fosse determinado. Só que isso não vem acontecendo e, recentemente, por ato, né, ad referendo da direção da casa, os professores do NPJ foram orientados a peticionar nos autos dos processos em que nós funcionávamos para requerer ao juízo do feito que determine a intimação da Defensoria Pública do Estado para que a Defensoria Pública do Estado assuma o acompanhamento desses processos, né, porque efetivamente nós chegamos num ponto que isso se tornou inviável do ponto de vista legal. Tá? Muito que bem. Para contornar o problema e evitar que vocês tenham prejuízo em relação à questão prática, nós tivemos um convênio com a Defensoria Pública da União, convênio esse intermediado pelo professor João Thomas, e com esse convênio nós elaboramos uma parceria que ficou sintetizada da seguinte forma, né? O professor João Thomas, enquanto defensor público da União, ele é responsável por atender demandas junto à auditoria militar, né? E aí o que acontece? Todas as semanas ele tem audiências onde ele acompanha militares que são envolvidos em casos que envolvem crimes militares. E como é que nós resolvemos o problema da representação processual? O NPJ fornece o acompanhamento técnico do caso e o professor João Thomas faz as audiências. Os alunos, por uma questão de metodologia de avaliação, também têm que participar dessas audiências. Pode ser a audiência ao vivo, né, porque ela é transmitida em alguns casos, outras vezes ela é presencial, pode ser também gravada naquelas hipóteses em que a audiência é transmitida por meio virtual. Tá? Então, o NPJ acompanha as audiências, elabora relatórios anteriores a essas audiências, bem como relatórios posteriores a essa audiência. E assim nós conseguimos ter, na junção desses três elementos, participação em audiência, elaboração de relatório preliminar e elaboração de relatório posterior, os critérios de avaliação dos alunos. Também levamos em consideração as equipes de alunos que elaboram as petições que são eventualmente solicitadas pelo professor João Thomas, né, dentro da dinâmica do processo penal militar. E que vocês não terão dificuldade nenhuma de entender, até porque já estão no final do curso, presume-se, portanto, que vocês têm conhecimento da mecânica de funcionamento do processo. Tá? Vamos lá. Como é que eu trabalho essa questão, né? A ideia é que, dentro em breve, nós comecemos a assistir os militares que são réus nos processos que correm junto à auditoria militar. E a partir desse momento é que nós vamos retomar os atendimentos presenciais. E aí nós vamos nos encontrar pessoalmente. Nesse exato momento ainda não está acontecendo isso. E como é que nós vamos lidar com essa questão até então passarmos para essa segunda etapa, né? Que é o efetivo retorno à atividade presencial. Vocês vão continuar acompanhando as audiências, né? Mediante a informação prestada pelo professor João Thomas. Temos uma agora para o dia 15, eu depois vou passar os detalhes para vocês, tá certo? De como vocês vão participar. E também vou fornecer para o grupo de alunos no WhatsApp a cópia do processo. O professor João Thomas disponibiliza no macro grupo que ele criou no Telegram, e lá ele deixa à disposição dos alunos cópia dos processos que serão objeto de diligência. Tá certo? Bom, então, eu acredito que por esse aspecto eu tenha elucidado alguns questionamentos que vocês têm feito e a razão pelas quais a gente ainda não está atuando presencialmente. Mas não apenas por isso, mas pelo fato de que também eu vou acompanhá-los aí com mais frequência, né, em relação a isso daí. Tá certo?
Fiquem tranquilos, nós estamos aqui nesse grupo de WhatsApp exatamente para alinharmos toda a nossa conversa, a nossa fala, para podermos, né, desenvolver o nosso trabalho. E o que vocês vão fazer nesse primeiro momento? Eu preciso que vocês se dividam em grupos de 3. Né? Por que grupo de 3? Porque os nossos relatórios e as petições são feitas em grupo. Em que medida? Né? Você vai participar da audiência, por exemplo, do dia 15. Aí você tem que pegar o processo que vai ser objeto de audiência no dia 15 e vai fazer um relatório prévio. O que é esse relatório prévio, professor? É um resumo do processo. Olha, o senhor fulano de tal, militar na patente tal, está sendo processado por ter infringido a disposição tal do Código Penal Militar. Né? E aí você vai dizer, olha, até o momento já aconteceram os seguintes atos processuais. Ponto. Aí você vai participar, vai assistir à audiência de instrução. Né? O que você vai fazer depois dessa audiência de instrução? Vai fazer um relatório dizendo, olha, tendo sido realizada a audiência de instrução, o acusado declarou tais coisas e aí o juiz abre o prazo para alegações finais, coisa que o vale. E está feito isso. Quando o professor João Thomas solicitar uma petição, aí eu vou repassar no grupo a solicitação deles e aí os grupos interessados elaboram a petição. Né? Eu vou ter que revisar, porque essa minha obrigação é fazer essa revisão e depois eu repasso para o professor João Thomas. Mas a priori a preocupação de vocês tem que ficar centrada especificamente na participação dessas audiências. Tá certo? Quem eventualmente não puder participar, mas puder assistir a versão gravada, está valendo, não tem problema nenhum também em relação a isso. Tá? Mas no que diz respeito à elaboração dos relatórios, aí obrigatoriamente eu preciso que vocês tenham um grupo de no máximo 3 pessoas. Pode ser em dupla, mas preferencialmente 3 pessoas. Não der 3, der 2, tudo bem. Não pode ter grupo de 4. Tá? Um grupo de 4 para mim é o mesmo que duas duplas. Então, ou é o grupo de 3 ou a dupla. Tá? A dupla se você não conseguir ter um terceiro elemento. Mas a preferência é que hajam 3 pessoas aí. Tudo bem? Aí vocês podem, na organização de vocês, se revezar. Olha, hoje o fulano assiste a audiência e elabora o relatório, da próxima vez sou eu e assim vai. No final do período, nós vamos verificar as quantidades de audiências que vocês deveriam ter assistido. Vamos ver quantas audiências vocês efetivamente assistiram. E a partir daí, nós vamos elaborar, atribuir uma nota, a aferição de 1 grau, pela participação de vocês nessas atividades. Né? O ideal é que nós retornemos para o nosso laboratório. E aí sim, a gente vai ter um contato pessoal, vai ficar muito melhor a nossa conversação, mas até lá a gente vai ter que seguir esse passo a passo dessa retomada das nossas atividades. Tá certo? Eu vou encerrar aqui a minha fala. Caso algum de vocês tenha alguma dúvida de algum ponto que eu não tenha eventualmente abordado, pode aí me procurar no WhatsApp. Eu tenho assim, a maior satisfação em responder e esclarecer fatos. Deveria fazer uma reunião virtual com vocês, mas eu não consegui encontrar horário na minha agenda. Eu estou com uma semana muito atribulada. Aí vem uma particularidade. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Eu sou indicado, já desde 2016, pelo Conselho Federal, para compor as bancas de avaliação do Exame de Ordem Nacional. Então, uma vez a cada 3 meses, eu tenho que me deslocar para o Rio de Janeiro, e aí eu fico em torno de 3, 4 dias lá, analisando um banco de questões que a FGV coloca para que sejam verificadas alguma inconsistência, alguma incongruência na elaboração da questão, tanto da prova objetiva quanto da prova discursiva, e após isso a gente faz uma espécie de auditoria, né, dessas questões e a chancela da possibilidade delas serem aplicadas ou não. Então, assim, e aí, além disso, eu divido meu tempo com a UFAM e mais a Secretaria de Produção Rural. Então, assim, eu tenho uma agenda meio complicada. Mas fiquem à vontade para mandar mensagem no celular, eu respondo, não tem problema em relação a isso. Posso não responder de imediato, mas eu vou responder, não se preocupe. Eu não demoro muito também para responder e até prefiro, né, que mande mensagens. Mas eu estou aqui, então, me colocando à disposição do grupo, tá certo? Que vocês precisarem, estou às ordens. E vamos aí, de forma positiva, pensar no novo semestre que já está em andamento, né? Que seja bastante produtivo para todos nós. Muito obrigado pela atenção de todos e até os nossos próximos encontros.